a paz do Senhor, com a graça e com a paz do nosso Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. É motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para louvarmos e bendizer ao nome do Senhor. Quero parabenizar todos os pais desta noite, uma noite a qual nós comemoramos o Dia dos Pais, um dia que nós devemos refletirmos nesse papel de pai, um papel tão importante e que tem sido desvalorizado por muitas pessoas, pela sociedade. Tem havido uma inversão de valores e nós precisamos resgatarmos o papel do pai na sociedade, resgatarmos o papel do pai na família, e o papel da igreja é esse: é trazer à luz da palavra de Deus todo o conhecimento possível, para que eu e para que você, pai, possamos oferecer o nosso melhor aos nossos filhos. A Bíblia ela é repleta de exemplos, mas eu escolhi um especial. Inclusive, o texto que nós vamos ler, eu já ministrei várias vezes e não me recordo nunca de ter usado para falar do papel desse pai. Mas nesta noite especial, Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com os amados. Nosso papel de pai, nosso dever. Nós fomos contemplados pelo Senhor, nós somos privilegiados, porque Deus colocou nas nossas mãos a responsabilidade de cuidarmos, de criarmos, de educarmos, de darmos a direção correta para os nossos filhos. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mas, antes de falarmos sobre isso, eu fui pesquisar alguns dados, esclarecedores inclusive, que eu fui pesquisar esses dados, para que você entenda com uma maior profundidade o que é ser um pai, o papel de ser um pai para o seu filho. E eu precisei ir atrás de alguns dados para que você comece a ver o seu papel de pai de uma forma diferente, talvez até como você nunca tenha visto. Mas se Deus te trouxe aqui nesta noite, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, independentemente do que você foi até hoje, se Deus lhe trouxe aqui, se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, é porque tem algo especial para tratar com você nesta noite. Que você possa nesta noite abrir o seu coração, que você nesta noite peça ao Senhor que Ele fale com você, para que essa noite ela seja proveitosa na presença do Senhor, e que você esteja atento à voz do Espírito Santo nesta noite. Amém? E um dos dados que eu fui pesquisar, observação, dados de 2022, não estão atualizados porque não tem nada. Eu pesquisei por muito tempo na internet e não tem dados atualizados. São dados estatísticos do ano de 2022, os quais dizem que 470 crianças são registradas diariamente sem a presença do pai, sem a paternidade colocada na sua certidão de nascimento. E isso é assustador. 470 crianças, dados de 2022. E eu fui pesquisar mais adiante. Só está crescendo, só está aumentando a quantidade de filhos solo, filhos que não têm a figura paterna, filhos que não estão usufruindo da presença do pai, na educação, no amor, no carinho, na presença constante. Os dados também dizem que 11 milhões de mulheres são as únicas responsáveis pela criação de seus filhos. E todos esses dados eu fui buscar para você ver como é importante o seu papel.
como é fundamental na criação do seu filho, você está fora dessa estatística. Você tem assumido o papel presente de pai. Talvez não da forma como você deveria assumir, não da forma como você gostaria de assumir, mas eu creio que nesta noite Deus vai lhe dar sabedoria, discernimento espiritual, para você entender a responsabilidade, o legado que o Senhor colocou nas suas mãos, para que você mude a história dos seus filhos. Outro dado importante é que 15% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres solos. Então esse culto ele não é simplesmente comemorativo ao Dia dos Pais, e sim ao Dia dos Pais e o Dia das Mães que fizeram papel de pai. Essas que são muito mais guerreiras do que nós, porque elas assumiram um duplo papel de educar, de dar amor, de suprir as necessidades, de trazer para si mesmo o compromisso que Deus colocou, mas que muitas mulheres vêm desempenhando o papel que seriam dos homens. E isso nós podemos ver em todas as áreas da sociedade. As áreas que nós vemos muito bom ver as mulheres desempenhando o papel, mas essa é uma mácula que fica na vida de muitos de nós, porque nós precisamos compreender nesta noite a responsabilidade que foi dada a nós homens, e que Deus abra o seu coração nesta noite, para que você tenha entendimento da responsabilidade que você tem e que eu tenho, de direcionarmos a criação e a educação dos nossos filhos. Eu perdi meu pai 13 de março de 2022. Eu não perdi um pai, eu perdi um amigo. Meu pai trabalhava comigo, meu pai viajava comigo, meu pai passava o dia todo comigo, até ter tido um problema cardíaco. E eu glorifico a Deus, porque eu acho que eu fui privilegiado. Eu tive um pai que era amor. Se eu fosse falar sobre o meu pai, eu diria simplesmente que meu pai era amor. Meu pai era um pai que ele se preocupava 24 horas com a vida dos filhos. Meu pai era um pai que deixou um legado. Meu pai deixou um legado. Nós estávamos conversando essa semana sobre isso, e ele nos deixou muito ensinamento. Meu pai era aquele que tirava a camisa do corpo para dar o filho, mas Deus decidiu recolher para a honra e glória do Senhor. Ele está lá com o Senhor. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso. Esse é o consolo. Mas talvez você que está aqui nesta noite não comungue na mesma história minha. Talvez você que esteja aqui nesta noite não tenha tido a mesma experiência paterna que eu tive. Talvez você que está aqui nesta noite não tenha tido momentos especiais com seu pai. Mas eu quero te dizer nesta noite que você tem a oportunidade que Deus lhe deu de escrever uma nova história para a vida do seu filho. Aleluia. Você que talvez tenha alguma frustração, alguma mágoa, alguma decepção lá de trás com seu pai, eu quero dizer a você nesta noite que você tem uma rica oportunidade, que você precisa ver que a sua paternidade é uma oportunidade que Deus está lhe dando de fazer a diferença na vida do seu filho, de fazer um futuro diferente para o seu filho, para que o seu filho lá na frente, quando ele tiver uma oportunidade de olhar lá para trás, ele diga: o meu pai, ele deixou um legado na minha história. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Amados, eu já preguei diversas vezes sobre Jó, mas eu nunca tinha visto Jó como pai. A gente, quando vê a história, a trajetória de Jó, Jó capítulo 1, nós sempre vemos Jó
como aquele cara resiliente, aquele cara que sofreu todas as adversidades, aquele cara que foi provado, aquele cara que foi provado e aprovado, aquele cara que Deus conferiu tudo em dobro, aquele cara que Deus devolveu tudo a ele, aquele cara que tinha uma família linda, maravilhosa, mas que foi dizimada, aquele cara que passou por todo tipo de aflição, porque as aflições de Jó foram em todas as áreas da vida dele. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e vivia desviando-se do mal. Nasceram dele 7 filhos e 3 filhos. Amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Pai, que a tua palavra ela tenha, Senhor, um poder sobrenatural mais uma vez nesta noite, Senhor, e operar, Senhor, um milagre no coração dos teus filhos. Pai, se manifesta através da tua palavra, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa fluir nesta noite de uma forma sobrenatural no meio da tua igreja, Senhor. Pai, que toda obra maligna contrária à tua palavra, nesta noite, Senhor, ela caia por terra na autoridade do nome, que é sobre todo o nome. Aleluia. O nome de Jesus. Amém, amém, amados? Amados, Jó ele foi um homem que foi provado em todas as áreas da vida dele. Jó ele foi provado na área financeira. Jó ele foi provado no seu casamento. Jó foi provado na área financeira porque perdeu tudo que tinha. Jó foi provado no seu casamento porque a sua esposa, no momento de maior dificuldade, de desespero, Jó, a esposa de Jó, ela pede para que Jó negue a Deus, ao Deus dele, e que morresse. Jó foi provado na saúde porque passou por todo tipo de enfermidade. Jó ele foi provado através da vida dos seus filhos porque perdeu todos os seus filhos, um após o outro. Jó foi provado nas amizades porque os filhos, os amigos de Jó, duvidaram da fidelidade de Jó. Enfim, Jó foi provado em todas as áreas. Todas as vezes que a gente ouve ministrar sobre Jó, a gente ouve sobre as provações de Jó. Mas esse trecho em especial, ele fala algo de sobrenatural, porque fala de um homem que era um pai e que atraía, repita comigo, atraía a atenção de Deus. Você tem ideia do que é ser um pai que atrai a atenção de Deus? Você tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida pelo simples fato de você conseguir atrair a atenção dele como homem e como pai? Jó conseguia fazer isso. A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, diz o seguinte de Jó: que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e vivia uma vida desviando-se do mal. 4 qualidades que nós vamos falar nesta noite, suficiente para você educar o seu filho. 4 qualidades suficientes para você rever os seus conceitos como pai. 4 qualidades suficientes para que você faça uma reflexão. Qual está sendo o seu papel como pai diante do seu filho? Antes de continuarmos aqui, eu quero ler um versículo só, porque toda a minha ministração vai ser voltada para os pais e para as mães que são pais. Mas eu quero ler um versículo só, direcionado para os filhos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia.
conhecido, porém pouco praticado pelos filhos. Êxodo 22 diz o seguinte: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue, diga comigo, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém? Amados, por que é que eu vou ler um único versículo para o filho? Porque eu acho que só esse versículo é necessário na vida do filho, para que ele seja um bom filho. Honrar a pai e mãe. Você, filho, a partir do momento que você entender que é necessário honrar pai e mãe, os seus dias se prolongarão aqui na terra. A partir do momento que você entender o seu papel como filho, à luz da Bíblia, você terá uma vida abençoada na presença de Deus. Mas hoje, em especial, volto a dizer, eu quero me dirigir aos pais. Deus colocou no meu coração que nós fizéssemos uma profunda reflexão sobre o nosso papel. As estatísticas, o mundo lá fora, as estatísticas, elas estão dizendo que você não tem mais importância, que você pode ser substituído. Mas a Bíblia, Deus que você escolheu a servir, Ele diz que você é fundamental na criação do seu filho. E nós precisamos seguir o que a palavra de Deus diz. O mundo lá fora diz que pai é o que cria. Não é assim. Não é assim. Pai é aquele que entende a responsabilidade que Deus colocou quando gerou uma semente para que você cultivasse e que desse frutos. Então nós precisamos entender que nós temos que resgatar o nosso papel como pai. Nós precisamos entender que precisamos resgatar a nossa autoridade de pai sobre os nossos filhos. Autoridade essa que nós muitas vezes estamos perdendo para o mundo. Autoridade essa que muitas vezes nós estamos perdendo para as redes sociais, para as mídias sociais. E nós temos o papel, o dever de nos colocar como coluna nas nossas casas. Amém? Então, meus amados, Joel é um cara que ensinou o rico exemplo de um caráter irrepreensível. Jó, ele ensinou que os seus filhos deveriam ser retos, sinceros, tementes a Deus, e que os seus filhos deveriam viver uma vida desviando-se do mal. Talvez você até tenha uma certa preocupação, como eu tenho com algumas filhas minhas, que ainda não servem ao Senhor, que nós não estamos no caminho certo, que nós não estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Mas eu quero que você entenda nesta noite que o meu papel e o seu papel é nós mostrarmos o que é que os nossos filhos devem ser. Se eles vão fazer ou não, cabe ao Senhor trabalhar na vida deles. E Joel demonstrava isso, porque o próprio Deus disse que Joel era isso: reto, sincero, temente a Deus e que vivia se desviando do mal. E talvez aqui, no nosso meio, não tenha ninguém que tenha condições de dar o que Jó deu aos filhos. A Bíblia diz que Jó era o mais rico do Oriente. Jó era um cara que tinha riquezas, bens, patrimônio, terras, boi, rebanhos, tudo. Jó tinha tudo para oferecer aos filhos. Mas quando você vê Deus falando de Jó, Deus não fala de nada disso. Deus fala do caráter de Jó. E é disso que Deus quer falar sobre mim e sobre você, do nosso caráter. É isso que Deus quer que nós sejamos reprodutores da vida dos nossos filhos. Transferimos para ele o caráter de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia. Todos nós, amados, temos algumas preocupações como pai. Trabalharmos,
construirmos patrimônio, deixarmos uma herança, deixarmos algo, deixarmos os nossos filhos encaminhados, investirmos na educação dele, investirmos numa faculdade, numa graduação, numa pós, num doutorado. É comum a vida de todos os pais ter essa preocupação. Todos nós sempre estamos preocupados com coisas materiais. Mas você precisa entender nesta noite que o maior legado que você pode deixar na vida do seu filho é orientá-lo no caminho que ele deve seguir, que é a presença de Deus. Não que você não venha fazer todas essas outras coisas, mas a mais importante, se você investir tudo que você tiver para deixar um filho estruturado e você não investir na vida espiritual dele, você não fez nada. Porque quando Deus me recolher, ele joga tudo fora. Porque ele não vai valorizar, porque ele não tem temor do Senhor. Aleluia. Muito mais importante, amados, do que coisas, são exemplos. Muito mais importante do que todo o patrimônio que você construir para o seu filho. Os exemplos que você construir, que você deixar, vai ter muito mais importância do que qualquer patrimônio que você venha construir para os seus filhos. Muito mais importante do que presentes é a presença de Deus, é a sua presença na vida dele. Nós muitas vezes estamos vivendo um mundo hoje que os pais querem suprir a ausência com presentes e não com presença. Muitos pais hoje estão investindo pesado na ausência com presentes, com mimos. Celular de uma geração, iPhone, tem até filho já rindo ali. iPhone, viagens, roupa boa. O importante, muitas pessoas estão achando, muitos pais, que suprindo com presentes, supre a presença. Para o seu filho, mais importante é a sua presença do que o seu presente. Mais importante é você estar junto do seu filho, participando da educação, da criação dele, dos problemas que ele enfrenta no dia a dia, dos medos, dos anseios, do que presentes. Esse é o maior presente que você pode dar ao seu filho. É o legado que você pode dar ao seu filho. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho não são propriedades, nem bens, nem imóveis. Nem engane-se com isso. Não se engane com isso. O maior legado que você pode dar ao seu filho é uma vida limpa, um caráter digno, a certeza que você fez o seu dever de casa, pai. Eu tenho pedido todos os dias a Deus que eu seja 10% do que o meu pai foi para mim. Eu já sei que eu sou um bom pai. E corrigir as falhas que ele tinha. Porque lá na frente, quando seu filho estiver grande, ele vai olhar para trás, ele vai tecer uma história sobre você. Ele vai dizer quem você foi. Se você for um pai violento, se você for um pai agressivo, se você for um pai que abandonou, e você tem tempo para mudar essa história. Nada e ninguém pode impedir de você escrever uma história nova diante do seu filho. Há tempo de fazer um legado novo, há tempo de fazer uma história nova. Há tempo de corrigir as falhas, os erros. Há tempo de pedir perdão. Há tempo, filho, de você pedir perdão ao pai. E há tempo, pai, de você pedir perdão ao filho. Amém? Nós, como pais, somos espelhos. Você sabia que você é um espelho do seu filho? Você já parou para pensar a responsabilidade verdadeiramente que é esse pai? Você já parou para pensar que você é espelho? Que as suas atitudes refletem? Você sabia que o seu filho está mais preocupado com o que você reflete na vida dele do que o que você diz? Porque o que você diz, muitas vezes você não faz. Aquilo que você muitas vezes prega na vida do seu filho,
vê, por isso que é o espelho. A imagem que ele vê, quando ele olha para você, é que vai mudar a história do seu filho. O que vai mudar o caráter do seu filho é o que ele vê quando ele olha para você. Se ele vê um pai agressivo, ele é tendenciosamente, no futuro, aceita ver um pai agressivo. Se ele vê para você e olha, reflete a sua imagem na vida dele de um pai amoroso, com certeza ele será um pai amoroso. Se ele olha para você e vê um pai amável, um pai que ama a esposa, que cuida da mãe dele, ele vai ser um excelente filho, um excelente esposo. É muito sério isso. Irmão, você sabe por que isso é muito sério? Porque Deus vai cobrar isso de mim e de você. Deus não vai cobrar isso da pastora da igreja. Esqueça. Jamais Deus vai cobrar isso da liderança da pastora. Ele vai cobrar você. Ele entregou na sua e na minha mão. É de nós que Deus vai cobrar isso. E nós precisamos ter a certeza que estamos fazendo o nosso papel. Nós precisamos sair daqui nesta noite, Senhor. Glória a Deus, eu estou no caminho certo. E se você nesta noite talvez tenha se identificado com algo, com alguma situação, você pode mudar essa história. É você que pode escrever uma história nova com o seu filho. E o filho com você. Amém, irmãos? Nossos filhos, eles nos veem mais do que nos escutam. Precisamos estar preocupados com isso. Porque a pior coisa é você ir repreender o seu filho dizer, porque hoje eles dizem, mas o Senhor faz desse jeito. Ah, o Senhor está mandando eu fazer assim, mas o Senhor faz. Na nossa época, na minha não, que eu sou novo, na época da mamãe da pastora, bastava olhar. Eu ainda peguei um restinho dessa época, mas bem restinho, né? Bastava olhar. A criança já entendia que estava errado. Vai só olhar para o filho hoje. Alguns respondem. Alguns não queriam nem o olho do celular, não adianta nem você estar olhando de uma forma ríspida, porque ele não está olhando para a sua cara. Que sociedade, irmãos, nós vamos criar para os nossos filhos. Joel era um homem que demonstrava para Deus e para os filhos. Isso é tremendo. Porque tem pessoas que acham que só tem que demonstrar para Deus, para a pastora, para os irmãos da igreja, e não demonstram para os filhos dentro de casa. Tem pessoas que o filho dá graças a Deus quando está dentro da igreja, porque o pai ele se transforma quando entra daquela porta para dentro. Nós conhecemos casos assim. De pais que são totalmente diferentes dentro dos seus lares do que estão na igreja. Eu vi uma história uma vez na Assembleia de Deus em Maceió, logo no início da minha fé. Você já deve ter ouvido falar isso. Alguém contando essa história, que o filho pediu para morar na igreja, porque o pai dentro da igreja era bem melhor do que de lá. Dá para a gente morar aqui dentro da igreja? Então Jó era um homem que ele demonstrava para Deus e para os filhos. Da mesma forma, mas que Deus observava Jó, as qualidades dele, os seus filhos também observavam. E uma das qualidades de Jó, a primeira, homem íntegro. Integridade fala de uma pessoa inteira, completa, irrepreensível, honesta e incorruptível. Primeira qualidade de Jó, o homem íntegro, homem reto, homem completo, irrepreensível, honesto e incorruptível.
era o primeiro exemplo que Jó dava para os seus filhos. Tanto Deus como os filhos de Jó viam isso em Jó. Integridade, meus amados, é um dos maiores legados que nós podemos deixar para os nossos filhos. A Bíblia também diz que Jó era um homem reto, uma pessoa que se comporta com justiça, com integridade, com honestidade, uma pessoa verdadeira. Jó era um homem verdadeiro. Jó era um homem honesto. Nós temos um papel, uma responsabilidade muito séria diante dos nossos filhos. Sermos pais honestos. Uma geração corrompida pelo pecado. Nós temos um papel de sermos o pai honesto, íntegro, justo. Uma geração que não é nada disso que nós estamos falando aqui. Amém? A grande pergunta, meus amados, que eu quero que você reflita nesta noite: o que os nossos filhos estão vendo ao nosso respeito? Imagine que ninguém vai fazer isso agora. Se a gente chamasse aqui cada um dos filhos, fique tranquilo, ninguém vai fazer isso. Se eu chamasse o meu filho aqui e dissesse: Flavinho, eu quero que você fale o que você vê quando você olha para mim. Você já imaginou isso? Você tem coragem de não fazer aqui, mas quando você chegar em casa, porque você foi instigado, provocado a fazer isso. Você chamou o seu filho: meu filho, você está arrancando comigo, está pertinho de você. Meu filho, você entendeu aquela palavra? Como é que você me vê como pai? Você tem coragem de fazer isso? Eu tenho coragem de fazer isso. Flávio, você é perfeito? Não, mas eu tenho coragem de fazer isso. Porque eu estou buscando criar o meu filho nos caminhos do Senhor. Você precisa ter essa ousadia. Senta aqui, meu filho. Como é que você me vê? Eu preciso entender como você está me vendo, para eu entender o que eu preciso mudar. Que área da minha vida eu preciso trabalhar diante do Senhor, segundo a palavra do Senhor, não é segundo o que o filho quer. Para que você me veja de uma forma diferente. Porque não é o que ele quer, é o seu testemunho pela palavra do Senhor, que ele vai dizer: eu quero ser igual ao meu pai. É quando ele vê impresso na sua vida os frutos do Espírito, ele diz: eu quero ser igual ao meu pai. É quando ele vê o resultado de viver na presença de Deus na sua vida, ele vai dizer: eu quero ser e quero servir o mesmo Deus que meu pai serve. Isso chama testemunho. E não existe nenhum testemunho de pai e de nada no mundo maior do que o seu e do que o meu, que nós podemos dar para esse mundo corrompido. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que é que nossos filhos estão vendo a nosso respeito? As nossas ações, a nossa postura, a nossa vida espiritual. Pode passar por isso aqui. Isso aqui não é uma coisa que você pode ler, né, pastor? E passar sem dar uma ênfase. O seu filho lhe vê como crente, como cristão? Você tem certeza que onde o seu filho chegar, ele vai dizer: meu pai é cristão? Eu tenho certeza que meu pai é cristão. Ou seu filho vai dizer: não sei não, eu acho que ele é.
ensina o caminho que ele tem que seguir, que ele deve seguir, ele jamais se desviará. Quem tem que ensinar, e a melhor maneira de ensinar é com exemplo. A sua vida espiritual, ela é a coisa mais importante para interferir no futuro do seu filho. A sua vida espiritual pode mudar a história da vida do seu filho. A sua vida espiritual pode transformar literalmente o futuro do seu filho. Tanto para bom como para ruim. Você já pensou na responsabilidade, pai, que eu quero? Primeiro Deus jogou sobre mim, porque foi eu que fui estudar, pesquisar, ler a palavra e revelar pelo Senhor. E segundo vocês, vou jogar a bola para vocês também. A nossa responsabilidade. Às vezes a gente acha, não, você é pai é qualquer um. Não é assim, não. Você que assumiu esse papel, você que tem esse compromisso, essa responsabilidade diante do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Jó era um homem sincero. E é o que mais está faltando, amados, nos dias de hoje, a sinceridade. As pessoas estão vivendo um tempo hoje que é conveniente. As pessoas fazem as coisas por conveniência. As pessoas não querem confrontar. As pessoas muitas vezes preferem mentir ou omitir, ou dar o nome que quiser, mas elas não estão dando a devida atenção a ser sincero com Deus e ser sincero com seus filhos. Ser sinceros com os nossos filhos. A Bíblia diz que a palavra do crente ela é sim, sim, não, não. Isso serve para a gente nas nossas casas, também com os nossos filhos. Quando tiver que ser sim, é sim. E quando tiver que ser não, é não. O meu filho ele não pode gostar de mim porque só ouve um sim. O meu filho tem que entender que ele vai ouvir sim, mas também ele vai ouvir não. Sabe por quê? Porque lá no mundo ele vai ouvir mais não do que sim. E Deus também muitas vezes vai dizer sim para ele e também vai dizer não. E muitas vezes diz mais não do que sim, porque a gente sempre quer o que não vai edificar as nossas vidas. Integridade e sinceridade andam juntas. Precisamos ser íntegros e sinceros para com Deus e para com os nossos filhos e para com todas as pessoas. A Bíblia diz que Jó também era um homem temente a Deus. Você tem temor a Deus? Esses são os principais princípios, meus amados. Hoje, em especial, para os pais. Temor. Temor de Deus é o que nos livra do pecado. Você teme ao Senhor, você busca não pecar contra o Senhor. Temor de Deus é o grande freio moral das nossas vidas. É aquilo que nos mostra o que é certo e o que é errado. Quando você tem temor ao Senhor, através do Espírito Santo que Ele colocou dentro de mim e de você, nós tememos e começamos a buscar distinguir o que é certo e o que é errado nas nossas vidas. O temor de Deus é que nos mostra o que devemos ou não fazermos. É o temor de Deus. O temor de Deus é que nos livra das decisões erradas. É o temor de Deus. E Jó temia o Senhor. Jó temia o Senhor.
Era uma das qualidades vistas por Deus. Quando eu leio isso aqui, eu fico apaixonado. Quando eu entendo que era Deus dizendo isso sobre uma pessoa, igual a mim, igual a você. Jó não era santo, Jó era uma pessoa igual a mim e a você. Então, da mesma forma que Deus disse sobre Jó, Deus pode dizer sobre qualquer uma pessoa que está aqui. E o bom é que o seu filho também diga isso sobre você. Se você, como pai, meus amados, não tem temor do Senhor, você não vai conseguir transmitir isso para o seu filho. Como é que um pai que não tem ao Senhor, ele vai conseguir transferir para o seu filho o temor de Deus? Se ele mesmo não tem. Se ele não teme em não pecar, se ele não teme em andar nos caminhos errados, se ele não teme fazer as coisas que desagradam a Deus, como é que é possível você transferir isso para o seu filho? É impossível. E a Bíblia diz por último que Jó, além de tudo isso, de retidão, de temer a Deus, de ser um homem sincero, Jó vivia, e isso é maravilhoso, desviando-se do mal. Jó vivia desviando-se do mal. Isso é forte, irmãos. A Bíblia, quando diz que Jó, segundo Deus, vivia desviando-se do mal, eu fui refletir sobre isso. Porque quando Deus diz, o próprio Deus, que Jó vivia se desviando do mal, Jó ele não acordava hoje e decidia se desviar do mal, e amanhã ele ia de encontro ao mal. Ele fazia o mal que desagradava a Deus. Não, a Bíblia diz, o texto diz que Jó vivia. Vivia quer dizer que era uma vida inteira buscando se desviar de tudo que desagradava a Deus. Como eu, você deve viver. Volto a dizer, Jó não tinha nada de diferente de mim e de você. Precisamos todos os dias ter o compromisso de buscarmos como pai, como mãe solo, como família, como pessoa, como cristão, viver uma vida desviando-se do mal. E vamos falar, por que é que eu tenho que me desviar do mal? Porque todo dia o mal vai estar na sua porta lhe esperando. O mal todo dia vai estar no seu trabalho. O mal todo dia vai estar no que você fala. O mal todo dia vai estar por onde você anda. O mal vai estar todo dia lhe cercando. O mal vai estar todo dia com as pessoas que você se relaciona. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Então, todos os lugares que você for, você vai encontrar situações que vai lhe colocar de frente para com o mal. E você tem que aprender, como Jó, a se desviar do mal. O pecado está aqui, eu tenho que ir por aqui. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. O pecado está ali, o problema está ali, que ele distancia de Deus. Aqui lhe dá um mau testemunho, você tem que ir por aqui. Nós estamos vivendo tempos que a pessoa vai de encontro. A pessoa vai viver dentro daquilo que desagrada a Deus. Aleluia. E Jó tinha algo, já estou encerrando, tremendo, que todos nós precisamos fazer. Jó ele exercia, e eu vou encerrar realmente com isso, o seu sacerdócio como pai. E você não pode sair daqui sem ouvir isso. Você tem o papel de ser sacerdote na sua casa. A Bíblia diz no versículo 5: sucedeu, pois, tendo decorrido turno de dias dos banquetes de seus filhos, enviava Jó e os santificava.
E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, sacrifício, segundo o número de todos eles não ficava nenhum filho fora. A Tânia pode ter pecado, eu vou oferecer sacrifício por ela, eu sou pai. A Jonita, a Elisônia, o Flavinho, por cada um deles. Ele tem uma preocupação em exercer o sacerdócio. Porventura, todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você tem orado continuamente pelo seu filho? Ou você não orou ainda esse ano pelo seu filho? Ou a semana passada pelo seu filho? Jó fazia continuamente. Você sabe o que é continuamente? Direto. Na linguagem popular. Flavinho foi para tal lugar. Ele pode fazer uma besteira lá. Eu tinha que estar intercedendo por ele. E não tenho. Para que Deus perdoe aquilo que ele fez lá. Senhor, guarda meu filho. Foi visitar. Você vai não vai visitar a namorada, né? Que a gente tem que ter sempre medo. Guarda, Senhor. Aquele que é temor do Senhor. Aquele que tem entendimento do compromisso que ele tem com o Senhor. Essa é a minha parte, eu sou pai, irmão. Se vai fazer, leva com a gente. Aleluia. Eu acho tremendo, pastora, que Jó fazia algo tremendo, que pouco é visto nos dias de hoje. A Bíblia diz, eu não ia nem falar sobre isso, mas é muito importante. A Bíblia diz no versículo 4: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam juntos. Existia comunhão na família de Jó. Jó conseguia manter a família unida. Jó conseguia manter a família unida. Uns visitando outros, tinha comunhão. Você vê o texto e ele diz bem claro: era uma família numerosa, porém era uma família unida, pouco vista no dia de hoje. E a gente tem esse compromisso com o Pai, de juntar, de agregar valor à nossa família. Fica de pé, meus queridos. Qual o legado que você tem deixado para o seu filho? Eu vou gastar ainda mais 5 minutos, porque nós não podemos sair daqui sem orarmos por cada pai e cada mãe que assume o papel de pai. Eu queria todos os pode tirar aí, por favor, recuar. Eu quero todos os pais, amados, que estão aqui presentes. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Todos os pais, independente de ser cristão ou não, independente da denominação, todos os pais que estão aqui presentes, venha receber uma oração, fica aqui na frente. Nós vamos orar para que Deus abençoe a sua vida. Nada mais do que isso. E as mães, se tem mãe aí, se tem alguma mãe aqui que assumiu o papel de pai, eu gostaria muito de orar por você nessa noite. Pode vir aqui na frente, porque Deus vai honrar o papel de pai que você tem exercido sobre a vida do seu filho. Isso não é vergonha, não, meu. Isso é um motivo de você se orgulhar, de dizer, bater no seu peito: eu fiz o papel que outra pessoa deveria fazer. Eu quero que você feche seus olhos. Eu gosto muito desse momento, porque é um momento que eu quero que você faça uma rápida reflexão sobre o seu papel de pai.
Como você está desempenhando o seu papel de pai? Eu quero que você, nesse momento, você aproveite nesse rápido momento, para que passe um filme na sua cabeça. O que é que você precisa mudar? Porque eu creio, não, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo já foi em você, já tocou você, já mostrou a você aquilo que você precisa consertar como pai. As coisas que você tem acertado, mas Deus lhe mostrou também nesta noite em que você tem falhado. Eu quero que você nesta noite faça essa reflexão, porque eu já fiz ela quando eu preparei essa palavra. Eu listei uma série de coisas que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar, para que eu tenha as características que Deus disse que Jó tinha. Nós vamos orar com você, para que nesta noite você saia daqui com a certeza que Deus ele vai lhe capacitar, porque, amados, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar para sermos pais dignos de honra, de toda glória e de todo louvor através do Espírito Santo, para que Deus, através das nossas vidas, o Pai que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Ele passe esse ensinamento para as nossas vidas, que nós venhamos dar os testemunhos para os nossos filhos, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos por ter sido confrontados, Senhor, nesta noite com a tua palavra. Pai, a tua palavra nos ensinou nesta noite que nós devemos ser pais retos, sinceros, tementes a Deus, e pais que vivam desviando-se do mal, Senhor. Pais que deixem, Senhor, um legado para os nossos filhos, Senhor. Pai, nos dá sabedoria e discernimento, Senhor, para conduzirmos as nossas famílias, Senhor. Pai, nos dá a direção, nos mostra, Senhor, como nós devemos nos comportarmos, Senhor, como nós devemos nos posicionarmos, Senhor, diante das nossas casas, diante da nossa família, diante, Senhor, dos nossos filhos. Pai, nos ensina, Senhor, os nossos filhos, Pai, a respeitar. Ensina nossos filhos, Senhor, a buscar, Senhor, um relacionamento de intimidade com os seus pais, não de distanciamento, mas sim de intimidade, de cumplicidade, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a ser pais segundo a tua palavra, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito no Ministério Zoe, Senhor, na vida dos pais do Ministério Zoe, Senhor, nas famílias, Senhor, do Ministério Zoe, Senhor, na vida, Senhor, da nossa pastora, Senhor, na vida do Dilson, Senhor, das nossas lideranças, Senhor. Que o Senhor, possa cada dia mais dar sabedoria, Senhor, para conduzir esta família que foi dada a Ele, Senhor, os filhos espirituais. Nos dá testemunho, Senhor, do cristão, de uma vida espiritual na tua presença, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus.